Se você investe em renda variável, pouco importa saber escolher as ações bem se você não sabe fazer um bom gerenciamento de carteira. Um gerenciamento de carteira pode impactar diretamente na rentabilidade que você tem no longo prazo. Se você não saber o momento de vender, o momento de comprar ou simplesmente o momento de reequilibrar a carteira, você está em maus lençóis. Nesse vídeo aqui hoje eu vou resumir em 3 etapas principais o que vocês devem prestar atenção quando vocês forem diversificar uma carteira para não cometer um erro de gerenciamento. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu me chamo Michel Ravaneda e esse é o Renda Gringa. Aqui eu te ajudo a multiplicar seu patrimônio em moeda forte. Se você já conhece o canal, não deixe de deixar o like. E se você não conhece ainda, espera aprender alguma coisa no vídeo. Se você aprender uma coisa nova, deixa um like e compartilha com seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer no longo prazo. Um bom gerenciamento permite diminuir os riscos, mas também aumentar a rentabilidade que você pode ter. Um primeiro critério de gerenciamento de carteira é a diversificação. E quando a gente fala de diversificação, vão ter 2 escolas de analistas financeiros e de investidores. Os que preferem concentrar os ativos, ou seja, ter poucos ativos que pesam um peso mais elevado na carteira, ou simplesmente os que vão ter dezenas e centenas de ações. Eu estou aqui hoje para te propor algo no meio termo, porque pouca diversificação vai aumentar seu risco se você não tiver muita experiência e muita diversificação vai dificultar sua análise financeira dos ativos. Charles Munger, parceiro do Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, ele disse que você tem mais de 6 ou 8 ativos na carteira porque você não sabe o que faz. Mas não esqueçam que ele é um dos principais investidores do mundo. Ele pode pegar o telefone na hora que ele quiser e ligar para o CEO, para os diretores de uma grande empresa do S&P 500 e simplesmente perguntar alguma informação, ter informação até privilegiada, coisa que a maioria das pessoas não vão ter. De outro lado, a gente tem investidores como Peter Lynch, um dos maiores investidores da história, que investia em centenas, mesmo milhares de ações no auge do seu fundo de investimento. Lógico que ele tinha uma equipe para ajudar ele. Você, se você for investir sozinho, você vai ter que analisar as ações da sua carteira, analisar seus ativos. Lógico que você não vai ter tempo para analisar mais que 30 ou 40 ações no máximo. Então, se você não tem o mesmo nível de conhecimento e influência do Charles Munger, é melhor você ter um número mínimo de ações para investir, mas também, se você não é como o Peter Lynch, é legal você ter um número máximo de ações para investir. Ok, Michel, mas qual é esse número mínimo e qual é esse número máximo que fica aceitável para uma pessoa qualquer investir e ter bons resultados, não tendo impacto na rentabilidade da carteira diretamente por tomar risco demais ou diversificar de uma maneira que não consiga seguir os investimentos? Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico que é muito interessante porque ele mostra a volatilidade no eixo Y e mostra o número de ações que vocês têm na carteira no eixo X. Essa linha vermelha, ela mostra então o risco sendo diminuído, risco aqui sendo medido pela volatilidade da carteira, e aqui eu vou explicar para vocês começando com um exemplo. Imagina que vocês tenham só uma ação na carteira, então a gente está bem próximo aqui dos eixos, aqui ó, perto do valor 0, ou seja, vai dar lá no alto da curva vermelha, ou seja, o risco é maior se eu tenho só uma ação na carteira. Isso é meio óbvio, né? Eu posso ter uma ação na carteira que não performa muito bem, ou seja, eu posso perder dinheiro, ou ela pode fazer uma montanha-russa num curto período de tempo, né? Ou eu posso ter um ativo simplesmente que rentabiliza muito bem e vai subir muito ou cair muito, ou seja, eu posso ter uma variação na minha carteira muito alta quando eu tenho um só ativo. À medida que eu vou adicionando ativos, ações na minha carteira, essa volatilidade, esse risco de montanha-russa na valorização ou desvalorização da minha carteira vai diminuindo. Quando eu coloco já 10 ações na minha carteira, veja que essa volatilidade diminui. Essa montanha-russa da variação do preço das ações vai diminuir se eu pegar, então, a minha carteira como um todo. Veja que esse valor vai diminuindo conforme a gente vai adicionando empresas na nossa carteira, mas quando chega ali perto de 30, 35 ações, a gente não consegue mais diminuir o risco. Ou seja, a partir de 30 ou 35 ações, se eu adicionar mais ações, uma centena, 200 ações, eu não diminuo o risco, porque existe um risco que é sistêmico, ou seja, o simples fato de estar exposto ao investimento de renda variável, você já está assumindo um risco. Michel, como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Imaginando que vocês tenham só 2 ou 3 ações na carteira, e você esteja concentrado então em 2 ou 3 setores, imaginando então que esses setores podem performar muito bem, ou esses setores podem performar muito mal, ou seja, a volatilidade pode ser alta, a variação que você pode ter nos preços dessas ações pode ser alta. A partir do momento que você adiciona mais setores, mais ações, você concorda comigo que se um setor não for muito bem, outro pode compensar, então nesse momento você vai diminuir a volatilidade da sua carteira, você vai diminuir o risco. Mas chega um momento que por mais que você adicione empresas, adicione os setores, você não está imune a uma crise mundial, por exemplo. Há uma crise econômica, há uma guerra, há uma catástrofe natural ou mesmo uma pandemia como a gente viveu em 2020. Então por mais que você diversifique, se o mercado como um todo ele está em pânico, se o mercado como um todo está pessimista,
a sua carteira pode cair durante um determinado período de tempo. É por isso que esse risco não diminui, ele não vai para zero, mesmo adicionando muitas empresas na sua carteira. A partir desse gráfico aqui, que é muito conhecido em vários livros de finanças, a dica que fica para vocês é de ter no mínimo 10 ações e considerando que vocês podem ter no máximo 35 ou 40 ações. Eu particularmente acho que mais do que 25 ou 30 fica muito difícil de você acompanhar os resultados trimestrais, então eu prefiro um valor ali que fique entre 10 e 25 ou entre 10 e 30 ações na carteira. Ah, Michel, eu tenho 50 ou 60 e para mim tudo bem. Tudo bem, se você consegue fazer o gerenciamento e analisar suas ações trimestralmente, para mim tudo bem também, mas eu prefiro ter uma carteira que não passe de 30 ações, justamente para eu saber no que eu estou investindo, acompanhar os resultados. E menos que 10 você vai ficar muito exposto ao risco de uma só ação. Continuando ainda no tema de diversificação, vou mostrar para vocês também o peso de cada país na bolsa de valores atualmente. Aqui vocês vão ver os Estados Unidos com aproximadamente 55%, o Japão 7%, a China 5%, o Reino Unido 4%, a França perto de 3%, a Suíça perto de 3% também, a Alemanha com 2,6%, o Canadá 2,4%. Veja, o Brasil é uma pequena parte do mercado mundial. O principal mercado mundial é os Estados Unidos. E também fazendo um conglomerado dos países europeus, a Europa é o segundo lugar considerando o peso que eles têm na bolsa de valores. Por que concentrar toda a sua renda simplesmente em um só país? Ainda mais um país como o Brasil, de inflação elevada e onde os riscos políticos do país são elevados. Você deve diversificar sua carteira em moeda forte, principalmente pensando em investimentos, seja na Europa e nos Estados Unidos, em euro e dólar. Ah, Michel, mas o dólar está se desvalorizando. Ah, Michel, mas o euro pode se desvalorizar ou valorizar. Você tem que sempre evitar o pior cenário possível. Você tendo 2, 3 moedas na sua carteira, você nunca vai cair no pior cenário possível, que é justamente a moeda que você tem se desvalorizar. Você tendo 2 ou 3 moedas, você vai fazer com que sua carteira se equilibre e você tenha então uma média da cotação dessas moedas, não desvalorizando sua carteira no longo prazo. Lembrando sempre que as moedas fortes vão se valorizar perante as moedas fracas, onde a inflação é mais elevada. E para terminar esse nosso tópico, que é o primeiro ponto falando de erro de gerenciamento, que é não ter uma boa diversificação, aqui eu vou mostrar para vocês uma diversificação setorial. Aqui o setor de imóveis e o setor de finanças, eles são mais correlacionados. Quanto mais perto de um é o valor da correlação, quer dizer que eles estão ligados. Assim a gente pode resumir. Por quê? Imagine que a taxa de juros aumente, ou seja, para pegar um empréstimo no banco fique mais caro para o consumidor. Lógico que o setor imobiliário também é impactado, ou seja, um setor impacta no outro. É isso que a gente pode chamar de correlação. E mais perto de zero, a gente fala que eles não estão correlacionados, ou seja, o comportamento de um não impacta o comportamento de outro. Aqui a gente tem a consumação de base, aqui a gente tem o consumo de base e a tecnologia. Veja, que você compra sabão, comida, biscoito, pouco tem ligação com o setor de tecnologia, então essa correlação diminui. Lógico, então, que se você for fazer um investimento na bolsa de valores, investir em ativos de renda variável, você deve ter vários setores na sua carteira, justamente para que você não seja muito impactado quando o setor vai muito mal. Você vai ter outro setor que vai compensar. Assim você evita também o pior cenário possível. Tenha pelo menos 5 ou 6 setores na sua carteira, é uma recomendação que funciona muito bem no longo prazo. Um segundo erro é vender uma ação muito cedo. Aqui eu vou mostrar para vocês um caso da empresa Monster, uma das empresas que se multiplicaram mais rápido na história da bolsa de valores. Desde 2010 ela se multiplicou por aproximadamente 10 vezes e desde 2000 ela se multiplicou por 85 vezes, considerando mesmo a recente baixa que ela teve na bolsa de valores com essa queda de alguns setores e algumas empresas americanas. Veja, o investidor que começou a investir alguns anos atrás, ele não passou somente por momentos de alta. Ela foi, obviamente, tendo uma valorização elevada, mas com algumas quedas. Assim que o investidor fez mais 30%, mais 50%, ele decidiu vender a empresa, lógico que ele perdeu toda a crescente. É impossível você achar uma empresa e fazer vezes 3, vezes 5 ou vezes 10 se você simplesmente a cada 40% você decide vender uma parte dela. Você nunca vai conseguir multiplicar o seu capital. Uma empresa é como um ser vivo. A cada resultado trimestral a gente analisa os resultados e vê se vale a pena ainda continuar investindo nessa empresa. Um resultado que vem como não esperado, mas simplesmente não atinge a empresa em termos fundamentais a longo prazo, a gente deve considerar em continuar com essa carteira. Agora, se um resultado trimestral vem e o resultado não é bom, impacta o futuro da empresa, as margens caem drasticamente, nesse caso você pode guardar sim o dinheiro que você já ganhou com o lucro que você obteve. Agora, se você pretende ter uma empresa por longuíssimo prazo e multiplicar seu capital, pense muito bem antes de vender, simplesmente porque você fez mais 20 ou mais 30% de lucro. Aqui eu vou mostrar para vocês uma tabela que mostra justamente em termos mensais
quanto que a ação do Monster se valorizou ou desvalorizou nesse período. Esses quadradinhos vermelhos que vocês estão vendo são quedas que a ação teve. Então durante várias vezes ela fez queda de 16%, ela teve queda de 11%, queda de 14%, queda de 20%. Imagina então que a cada vez que a ação sobe, ela perde 20%, você entra em pânico e decide vender também. Veja aqui então que no caso do Monster, apesar de várias quedas, a empresa ela teve vários períodos de alta, é por isso que ela se multiplicou por inúmeras vezes. Então tomar uma decisão de venda também baseado somente numa queda de 15% ou 20% não seja talvez uma melhor escolha, se os fundamentos da empresa não mudaram. Às vezes por uma polêmica, uma crise no setor imobiliário fez cair todas as ações da Bolsa de Valores. Mas será que as ações do Monster nesse caso foram realmente impactadas? A empresa faturou menos? Então nunca esqueça de avaliar se a queda que a ação teve ela está ligada com os resultados da própria empresa ou simplesmente são burburinhos do mercado. Então até agora a gente viu os erros de diversificação que podem impactar o gerenciamento e a gente viu também o efeito da venda de curto prazo ou a venda simplesmente para guardar um pouco do lucro. Não é muito bem-vinda se você não sabe analisar os fundamentos de uma empresa. A gente realiza a venda analisando os fundamentos da empresa. Se a empresa começou a ter menos lucro, ela teve margens reduzidas, etc., você pode guardar o lucro que você teve com ela. Mas existe um outro caso também. Existem investidores que simplesmente vão guardar uma ação para sempre na carteira. A ação cai, e eles sempre dizem, não, vai subir, daqui a um tempo vai subir, vou deixar lá na carteira, ela pesa pouco na carteira. Aqui eu vou mostrar para vocês um estudo muito interessante. Para mim essa é a informação que vale ouro nesse vídeo. Se você chegou até aqui, você não deu like no vídeo, não compartilhou com um amigo, agora é o momento. Essa tabela mostra aqui para vocês um estudo do S&P 500 nos últimos 40 anos, mostrando a probabilidade que você tem de recuperar o dinheiro assim que um índice, assim que uma ação cai. Aqui ele fez o estudo em cima do S&P 500, a média das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e eu vou explicar para vocês usando, por exemplo, a linha número 4 aqui, ali onde tem em vermelho menos 50%. Imaginando que vocês têm então $100 investidos e a ação cai 50%. Nesse caso aqui ele está usando exemplo, como eu falei, o S&P 500. Para que você recupere esse dinheiro perdido, você tem necessidade de dobrar a rentabilidade, de ganhar 100%. Por exemplo, você tinha $100, perdeu 50%, você ficou com $50. Para que $50 se tornem $100 de novo, você tem necessidade de dobrar essa rentabilidade, de multiplicar por 2. E multiplicando por 2 em porcentagem é ganhar 100%. Então veja que é assimétrico. Quanto mais você perde, mais você tem necessidade de ganhar para recuperar o dinheiro perdido. Então essas colunas aqui em cinza, ela mostram para vocês a probabilidade de recuperar o dinheiro perdido quando você atingiu menos 50%. Depois de 1 ano, 2 anos, é 0% a probabilidade. Você tem a probabilidade de começar a recuperar esse dinheiro a partir do 3º, 4º, 5º ano, e mesmo após 10 anos você tem só 80% de probabilidade de recuperar esse dinheiro. Ou seja, um gerenciamento de carteira bem feito, se uma ação ela cai entre 20% e 25%, no máximo 30%, você tem que fazer alguma coisa. Não fazer alguma coisa, você cai no viés do status quo. Viés do status quo é simplesmente não agir, achando que você está fazendo a melhor escolha, quando simplesmente você deveria agir e simplesmente o fato de agir vai fazer você decidir a melhor coisa. Por quê? Seja você colocando mais peso nessa ação, comprando um pouco mais dela para diminuir seu preço médio, ou seja, você vendendo ela parcialmente ou totalmente, pelo menos você está agindo, porque se você deixar ela na sua carteira cada vez perdendo mais, você tem menos chance de recuperar. Aí entra uma nuance muito importante. Você não vai simplesmente comprar mais de uma ação que simplesmente não apresentou bons resultados. Se ela não apresentou bons resultados e continua caindo, o que melhor você tem a fazer é tirar o dinheiro dessa ação e colocar em outra que tem um maior potencial. Dinheiro não tem etiqueta, dinheiro não vem escrito nome. Na nota de dinheiro que você for ganhar, quando for retirar esse dinheiro da Bolsa de Valores, não vai vir escrito o nome da ação que você ganhou dinheiro. Não se apaixone por uma ação, ela é simplesmente um meio de se tornar acionista e que você ganhe como os acionistas principais estão ganhando também. Se uma empresa apresenta maus resultados, venda ela e coloque em uma empresa que tenha mais potencial. Ah, Michel, por que você falou entre 20% e 30% a gente deve fazer alguma coisa? Seja colocar mais peso em uma ação que tem bons fundamentos e está caindo por um outro motivo, ou se não, vender uma ação que não apresenta bons resultados, por que esse valor de entre 20% e 30%? Veja a segunda e a terceira linha desse gráfico, ele mostra para vocês que a partir de 2, 3 anos de investimento, se você teve menos 20%, menos 25% com uma ação, se você continua com essa empresa na sua carteira, você tem ali 2, 3 anos para recuperar esse dinheiro, mas esse processo é acelerado se você coloca mais peso nessa ação, desde que ela tenha bons fundamentos. Aí você vai cair o que? Na primeira linha, porque se você tem uma ação que estava com menos 20, menos 25, você coloca
coloca mais dinheiro nela, o seu preço médio vai diminuir, então sua perda vai ser de menos 15, menos 10, nesse momento que a gente está analisando esse exemplo. Ou seja, caindo na primeira linha, a chance de você recuperar esse dinheiro em 2, 3 anos é muito maior. Ou seja, empresa com bons fundamentos que perde valor, você tem a tendência de colocar mais peso nela. Empresa com maus fundamentos, que apresenta resultados que não são bons, então você tem que ter a tendência de vender e colocar esse recurso, colocar esse montante de dinheiro em uma empresa que rentabiliza mais, que tem um potencial mais elevado. Um exemplo prático é o Facebook, quando ele começou a apresentar uma falta de crescimento, começou a apresentar resultados que não eram tão bons, ele começou a cair, menos 40%, menos 50%. O que eu fiz foi, quando eu atingi menos 25%, eu vendi Facebook para colocar em uma outra empresa que estava apresentando melhores resultados, que trabalha também no setor de marketing, que é a empresa Perion. Aqui eu vou mostrar o gráfico de Perion para vocês verem que é uma empresa que rentabilizou muito nesse período. Ou seja, eu não fiquei com uma âncora numa empresa, eu não fiquei apaixonado por uma empresa. Não é culpa minha se ela apresentou resultados que não eram esperados, ou seja, a gente aloca esse recurso em uma outra empresa que tem fundamentos mais sólidos e apresenta crescimento. Não deixe de agir quando uma empresa toca no menos 25%, menos 30%. É sempre melhor você aceitar um pouco da perda, mesmo que depois ela volte a se recuperar, você continua com o peso dela dentro da carteira, ou se não, você tira o dinheiro dela e coloca em uma empresa que tem mais potencial. Sempre vai ter alguma empresa com potencial elevado comparado a alguma que vem perdendo valor, se ela perde valor justamente por causa de maus resultados. Se você aprendeu alguma coisa até aqui, não esqueça de deixar o like, não esqueça de compartilhar com seus amigos. A gente se vê muito breve aqui no Renda Gringa com um novo vídeo. Deixa aqui no comentário qual é a principal dica que você aprendeu nesse vídeo aqui. Eu vou responder todo mundo que comentar esse vídeo. A gente se vê na próxima.